Uma excelente tarde para você de terça-feira. Aqui é o professor Bruno. Esse ano de 2018 está um ano de grandes expectativas para o concurso do Ministério Público da União. Todo mundo já está sabendo, virou uma novela, sai ou não sai. O seu papel, a sua responsabilidade é estudar. Quanto mais antecipado você se prepara, melhor chegará quando sair o edital. Você perceberá que você já cumpriu com muitos pontos do edital. Então, principalmente a legislação específica, que é algo que você tem que ir na ponta da língua, você precisa chegar na prova, chegar na data do edital, o lançamento do edital, já ter passado pela legislação específica. E esse é o nosso objetivo, né? Com o nosso curso de teoria, artigo por artigo no YouTube, já estamos aí caminhando para os artigos 125, né? Você pode acompanhar pela playlist todos os vídeos já publicados. Nós vamos então, nesse primeiro momento, encerrar a Lei Complementar 75 de 93. Posteriormente, nós vamos aí trazer os principais pontos desta lei com o intuito de realmente prepará-lo da melhor forma possível para a prova, não é? Uma outra informação muito relevante é que no meu site eleitoralcombruno.com.br nós temos um curso de 160 questões comentadas, inéditas, esperando por você para a sua preparação. Já temos aí 6 aulas disponíveis nesse curso, a aula 7 e 8 nós agendamos de acordo com o cronograma para pós-edital, até mesmo aguardando algumas possíveis mudanças que virão. Então você tem aí acesso a 120 questões, faltando 40 questões iniciais para pós-edital, tá bom? Vamos ao artigo 123, estamos falando sobre o Ministério Público Militar, falamos um pouquinho sobre a respeito do Procurador-Geral Militar, agora nós vamos abordar as competências e as atribuições deste responsável pela coordenação geral do Ministério Público Militar. O primeiro artigo 123, ele fala de competências. Então nós temos um Procurador-Geral Militar, Procurador-Geral da Justiça Militar, exercendo funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao STM, que é o Superior Tribunal Militar. Então, olha só, é um papel, uma responsabilidade de atuação junto à Corte Máxima da Justiça Militar, que é o STM. Não é? Então, o Procurador-Geral da Justiça Militar, ele atua junto ao STM em que sentido? Propondo ações cabíveis e, além de tudo, manifestando-se nos processos de sua competência. Tá? Então, nós temos uma máxima responsabilidade aqui de atuação perante o STM, propondo ações e também manifestando. Saindo das competências, nós temos o artigo 124, que enumera uma série de atribuições. Dentre elas, nós temos representar o Ministério Público Militar, que é óbvio, integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público Militar e comissão de concurso. Então, eu considero esse inciso 2 muito relevante para a hora da prova. Tá? Então, o Procurador-Geral da Justiça Militar, além de integrar como membro nato, ele preside esses órgãos. Ele nomeia o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar a partir de uma lista tríplice que foi elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar. Ele designa um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Todos esses órgãos nós já trabalhamos muito nas últimas ramificações do Ministério Público da União. Né? Então isso já você já conhece, porque se repete essas atribuições. Elas são idênticas a todos os procuradores gerais. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios, ou seja, os locais de trabalho em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Militar. Decidir em grau de recurso os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Militar. Que mais?
determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo, também é responsabilidade desse procurador-geral, determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares, decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando sanções que sejam de sua competência. Então, veja que nós temos uma responsabilidade aqui, nesse inciso 8 e 9, de determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo. E, além disso, ele também decide processo disciplinar contra membro de carreira. Decidir atendida a necessidade do serviço sobre remoção a pedido ou permuta e alteração parcial da lista bienal de designações. Então, olha, atendida a necessidade do serviço, o Procurador-Geral da Justiça Militar, ele decide sobre essas duas matérias. 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar, ouvindo o Conselho Superior. Ele dá posse aos membros do Ministério Público Militar. Ele vai designar membro do Ministério Público Militar para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, também ouvido o Conselho Superior, assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular na inexistência ou falta do substituto designado, homologar, também ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Então, veja que existem atribuições do procurador que ele ouve o que o Conselho Superior tem a se manifestar em relação a isso. Então, o Conselho Superior tem um papel importantíssimo nas decisões do Procurador-Geral. Fazer publicar o aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. Ele propõe ao Procurador-Geral da República, ouvido mais uma vez o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devem ser exercidas suas funções. Ele elabora a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, submetendo essa proposta orçamentária ao Conselho Superior. Encaminha ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público Militar após a sua aprovação pelo Conselho Superior. Ele organiza a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a também ao Procurador-Geral. Então, veja o papel do Procurador-Geral da Justiça Militar, um papel financeiro. Ele elabora a proposta orçamentária, ele encaminha ao procurador a proposta orçamentária, ele organiza a prestação de contas, ele pratica atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Olha a responsabilidade completa desse procurador-geral. Elabora o relatório de atividades do Ministério Público, coordena as atividades do Ministério Público Militar e exerce outras atribuições previstas em lei. Então, não se fecha esse artigo 124. Existem outras atribuições que poderão ser conferidas. Então, tem um caráter meramente o quê? Exemplificativo. Ao artigo 125, ele fecha esse vídeo de hoje falando que algumas atribuições elas são delegáveis. Por exemplo, as atribuições dos incisos 8, a linha C e 22, vamos a ela? Então, olha, é o 8, deixa eu conferir. Na verdade, é o 13, a linha C, 13, a linha C. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular na inexistência ou falta do substituto designado. E a 22, que é coordenar as atividades do Ministério Público, poderão ser delegadas a quem? Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão. Ao procurador da Justiça Militar, as dos incisos 1 e 20. Então, 20, que é a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. E 1, cadê você? Representar o Ministério Público Militar. Essas atribuições podem ser delegadas, então, ao procurador da Justiça Militar.
tá certo? O vídeo de hoje, então, nós falamos sobre competências e atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar. O próximo vídeo nós caminharemos continuando a respeito dos órgãos que compõem esse Ministério Público Militar. Espero que vocês estejam gostando. Curta o vídeo, incentive aqui o professor a gravar e terminar essa Lei Complementar 75. Passe no site e adquira já o nosso curso de questões. É um curso que você recebe as questões em PDF. Tem um material ali comentando questão por questão, letra por letra, material comentado de altíssima qualidade e os vídeos também para você acompanhar, tá certo? Bons estudos para você e até o próximo vídeo.